Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Já estamos ao vivo. Estamos ao vivo para mais um New Coffee aqui pelo Instagram. Como de costume, já vou chegando, mandando para os nossos contatos, enquanto o pessoal vai entrando aí para tomar mais um café com a gente. Eu não sei você, mas eu vou mandando para todo mundo aqui, viu? Minha lista inteira de contatos aqui. Mando mesmo para todo mundo, chamo todo mundo para participar com a gente, para ter a oportunidade de crescer 1% todos os dias. Com a gente já aí, Jussiara Vitório, ela que vai estar comigo aqui na live para a gente bater um papo sobre procrastinação. Essa é a semana da procrastinação, hein? Muitas coisas acontecendo, um assunto muito interessante, muitas pessoas comentando também sobre o assunto, mas tenho certeza que a gente está tendo a oportunidade de crescer 1% todos os dias durante essa semana. E hoje o bate-papo vai ser bem interessante, para não perder muito tempo. A gente vai partir para o nosso devocional, enquanto o pessoal vai entrando, e daqui a pouquinho eu chamo a Jussiara para a gente iniciar o nosso bate-papo. Bora fazer o nosso devocional, bora conectar com Deus, falar com o Pai, para começar bem o nosso dia, né? Todos os dias a gente tem a oportunidade de fazer diferente e também de fazer a diferença. Esse é o seu momento, essa é a sua hora de se conectar com Deus, de chamar Ele para entrar no seu dia, né? Para que o seu dia também possa ser um dia abençoado na presença de Deus. Bora falar com Ele? Feche seus olhos. Respira bem fundo. Respira bem fundo para você se conectar com você mesmo. Volta para o lugar onde você está e agora começa a entrar na presença de Deus. Entra na presença dele, começa a falar palavras de gratidão. Começa a falar palavras de gratidão. Agradeça a Ele. Seja grato por tudo que Ele tem te dado. Seja grato pelas bênçãos. Seja grato pela família. Seja grato pelos momentos que Ele tem te proporcionado, por mais uma noite de sono. Seja grato por mais um dia, por mais uma oportunidade que você está tendo de fazer diferente e de fazer a diferença. Hoje é um dia especial. Aliás, todos os dias são especiais, mas hoje é um dia especial. Porque você acordou, porque você levantou, porque você já está conectado, você está tendo a oportunidade de viver este dia. Este dia foi presenteado para você. Então agradeça a Deus. Pai, a Ti nós rendemos graças. Nós entregamos a nossa vida diante da Tua presença. Sabemos que somos falhos, somos pecadores, mas nos aproximamos do Senhor porque o Senhor não se importa com os nossos erros, com as nossas falhas. O Senhor se importa com o nosso coração arrependido. Que nós possamos entender que não precisamos estar no pecado. Que nós não precisamos fazer as coisas de qualquer jeito, mas precisamos estar conectados com o Senhor. Que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja a vontade. Que o único propósito de estarmos aqui possa ser a Tua presença, possa ser o Seu amor, a Sua graça e também a Sua misericórdia. Somos apenas um grão de areia, mas o Senhor tem olhado para nós. O Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos livrado de todo mal, o Senhor tem nos guardado, tem nos dado força, tem nos dado entendimento e hoje nós temos a oportunidade de crescer mais 1%, Senhor. E eu te agradeço por estar aqui diante da Tua presença, te agradeço por esse devocional, te agradeço por poder fazer a Tua vontade. Embora muitas vezes nós tenhamos sentimentos que nos tiram do foco, nos tiram da vontade do Senhor, mas que ela venha prevalecer, que a Tua vontade venha prevalecer acima de todas as coisas. Que nós possamos entender o direcionamento do Senhor. Nós estamos aqui para isso, para aprendermos juntos e para crescermos juntos diante da Tua presença. Obrigado, Deus. Espírito Santo, caminhe conosco neste dia. Conduza esta live também, Deus, em nome de Jesus. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Emily. Bem-vinda a mais um New Coffee. Bora compartilhar essa live com mais gente. Vou estar chamando aqui a Jussiara para a gente fazer um bate-papo
Vamos lá. Aí, Emiliano. Do excepcional já. Ó. Bom Olá, olá, dia! bom dia. Seja muito bem-vindo a mais um New Coffee. Prazer ter você aqui para a gente falar sobre um assunto muito interessante. Queria que você se apresentasse para o pessoal aí. Bom dia! Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Jussiara, sou psicóloga, trabalho exclusivamente com mulheres, né, com foco em fazer com que essa mulher leve sua autoestima, redescubra quem ela se liberte de todas as prisões emocionais e traumas que aconteceram na vida dela e comece a sair do estado lagarta, que eu chamo, e comece a voar como borboleta, né? Também criei aí atualmente um e-book chamado Borboleteando e a meta é essa: atrair mulheres a descobrir as suas asas e começarem a voar. Que legal. Por enquanto um e-book, né? Mas já vai se tornar num livro físico E muito em breve, né? Queria que você falasse um pouquinho desse projeto, desse livro, do que ele se trata, e a gente vai entrar no assunto principal, mas é interessante a gente falar sobre isso, porque eu acho que tem a ver também, né, com o tema da live de hoje, né? sim, sim, verdade. O Borboleteando é um livro que eu falo sobre as fases que a lagarta ela passa pelo processo, né, até se transformar em uma borboleta. A gente sabe que não existe filhote de borboleta. Toda borboleta antes ela era uma lagarta. E isso se assemelha a fases da nossa vida, né? Existe aquela fase que a gente está ainda muito imaturo, muito frágil. A gente passa por situações que parece que a gente está rastejando, dificuldades, traições, abandono, limitações, nossas crenças ainda muito engessadas, né? Nós, na verdade, começamos a viver de acordo com aquilo que nós somos. Nós nos desconectamos da nossa essência já lá na nossa infância, baseado naquilo que falaram ao nosso respeito e não naquilo que nós somos de verdade. Então, isso vai causando uma certa desconexão, a gente começa a ser aquilo que a gente começa a achar que somos aquilo que as pessoas falaram, aquilo que nos aconteceu, quando na verdade nada disso. Mas aí a vida é tão maravilhosa, Deus é tão bom, que ele criou também o casulo, né? Que é aquela fase de aperto, onde é uma proposta, um convite de entrarmos para dentro, de voltarmos para dentro e entender que tudo aquilo que nos aconteceu, ainda que aos nossos olhos pareça negativo, na verdade contribuiu, porque tudo contribui para o nosso bem. Até as coisas que muitas vezes a gente não entende, que muitas vezes a gente se pergunta por que que isso aconteceu comigo? Por que que me fizeram isso? Na verdade, isso contribuiu, nos empurrou para o propósito, para que finalmente nós pudéssemos nos reconectar com a nossa real essência, pudéssemos nos reencontrar através do autoconhecimento, através do perdão, do auto-perdão, liberar essas pessoas, nos liberar dessa prisão e finalmente a gente poder entender que, na verdade, a gente sempre teve ali aquelas asas dentro da gente. E que por causa disso, por a gente ter aceitado viver o processo, ter aprendido com o processo, a gente sai muito mais forte e sai de uma forma totalmente diferente, porque existe um antes e um depois, né? Desse inseto, desse animal. Entrou rastejando, mas sai voando. Entrou de uma forma e sai totalmente de outra. E é exatamente isso que acontece quando a gente vive processos na nossa vida. Quem nos conhecia antes vai ter que nos conhecer de novo. É outra pessoa, né? Legal você falar sobre isso. É interessante. Já quero cumprimentar aqui o Elvio, que está por aí. A Andréa também já chegaram. A Emily já está ligadinha com a gente aí. Estamos na semana da procrastinação, né? E o nosso encontro diário aqui é chamado de New Coffee, né? Por isso que a gente já vem tomando um cafezinho aqui. Todas as manhãs a gente tem
esse encontro aqui. A galera também já vai tomando seu café e acompanhando também as nossas lives, né? Essa semana a gente está falando sobre esse processo de procrastinação, e muitas vezes a gente adia muito esse processo, né, de transformação. Como você falou aí do seu livro, né, Borboleteando, que fala desse processo que é necessário para você criar as suas asas, para você conseguir voar. Porque até então você só está no nível de rastejar, né? E eu queria que você contribuísse com a gente aí com esse olhar profissional, né? Esse olhar de psicólogo. Por que as pessoas elas procrastinam tanto? Você falou do café, eu me lembrei também de um outro programa que eu tenho que é chamado Chá e Terapia, né? Eu não sou muito do Ah, café. E aí, o Chá e Terapia é os encontros que eu faço online também com mulheres, grupo fechado, né? É uma espécie de atendimento terapêutico também, grupal, onde todo mês eu faço esse encontro baseado em um tema específico, que ali a gente troca conhecimento, compartilha experiências e eu também passo exercícios e dicas práticas para aplicar no dia a dia, né? legal. Porque não adianta um conhecimento sem a gente saber como praticá-lo aquilo, né? Mas assim, voltando para o nosso tema, você sabia que a procrastinação ela é uma causa também genética? Desde lá da antiguidade, quando os homens eles tinham aquela preocupação de sair, de caçar, então naquele momento eles tinham a tendência a se preocupar apenas com as emergências imediatas. Então, a caça agora, enfrentar um animal selvagem, né, se proteger ou prover alimentação de agora, ou seja, era tudo pro agora. Então, acaba que sendo uma questão aí também genética, né? Os nossos ancestrais, eles buscavam fazer aquilo que era emergente, fazer aquilo que era atual para aquele momento, que era necessário para aquele momento. Mas entrando aí nas questões emocionais, existem muitas causas, né? Porque todo mundo, em uma pequena ou grande escala, procrastina. E isso não é de todo mal, é justamente assim, aquele foco de buscar resolver coisas que são imediatas, que precisam de uma resolução imediata. Então, a gente precisa focar naquilo que é emergente, né? A gente tem que ter o cuidado para não se transformar em um apagador de incêndio, de estar só apagando incêndio o tempo todo, viver apenas de emergência. E o planejamento existe para isso. Mas, de certa forma, a procrastinação ela nos ajuda, em um certo limite, a justamente focar naquilo que precisa ser feito agora. Me dá essa capacidade de entender, não, isso aqui tem que ser feito agora, e isso aqui eu vou deixar para fazer depois. Mas quando chega nesse caso, assim, de ficar realmente levando para adiante, adiando, aí já se trata de causas, assim, que pode ter raiz emocional, que pode estar relacionado, uma das coisas é ao medo de errar, Nil. Eu procrastino porque eu tenho medo de errar, eu tenho medo de não dar conta daquilo. Então, para evitar, né, para evitar o constrangimento, para evitar o erro, para evitar a falha, para evitar a crítica, para evitar o julgamento, eu acabo ali que procrastinando. E isso muitas vezes eu não tenho consciência. Então é importante que a gente Utiliza isso como uma comece a forma de fazer defesa, perguntas para a né? gente mesmo. E isso é um mecanismo de defesa. Porque se eu não sei lidar com aquilo, eu não sei lidar com o novo, eu tenho medo da resistência, eu tenho medo do sucesso. Você já ouviu Uhum. isso? Tem pessoas que procrastinam com medo daquilo dar certo, com medo do sucesso. Então, para não correr o risco de ter visibilidade, de ser visto pelos outros, ou de carregar essa responsabilidade, né, de ser visto, de ser notado, então eu vou acabar procrastinando. Por quê? Porque apesar de eu estar vivendo em um lugar que não está muito agradável, que eu não gosto muito, mas é uma dor conhecida. Então, o nosso cérebro ele faz questão de nos manter no lugar confortável, né, que a gente chama de zona de conforto. Então, ele vai fazer de tudo para quê? Para nos convencer de que por mais que aquele lugar, de que por mais que aquele resultado esteja ruim, mas é um resultado conhecido, é uma zona conhecida. Então tá tudo bem, a gente dá conta aqui. O problema é a gente avançar um passo e não saber como dar conta lá.
Então, aí, essa é uma das causas, né? A resistência à mudança, medo do fracasso, medo do sucesso, ou também o excesso de perfeccionismo, né? Quando a gente tem um excesso de perfeccionismo, a gente deixa muita coisa engavetada, porque a gente pensa que tem que fazer, tem que ter, tem que ter, tem que ter, ou eu tenho que estar pronto o suficiente, e aí nunca vai estar pronto o suficiente. Você tem que começar do jeito que você está, você tem que fazer do jeito que você está, e no caminho você vai ajustando. A gente falou sobre isso ontem, né? Na live de ontem, falando sobre alguns pontos, né? Para identificar se você está procrastinando ou não. Foi interessante você falar sobre o perfeccionismo, porque é um dos principais pontos da, da procrastinação, né? Um dos principais, né? Essa questão de querer que esteja tudo certo, tudo pronto para começar a fazer, para dar início a um projeto, para sair do lugar, para sair da zona de conforto. E um ponto interessante que você falou, né, do cérebro, né? Que das principais funções do cérebro é economizar energia e nos proteger, né? Então, justamente por isso que ele quer manter a gente nessa bolha, nessa zona de conforto. Mas o resultado ele só vem além dessa zona de conforto, após essa zona de conforto. Quando você provoca coisas diferentes, é onde você vai conseguir resultados diferentes, né? E já está com algumas outras pessoas aí, até o Alexandre e a Valesca entraram aí, minha esposa Jéssica também entrou aqui. O Alexandre falou, então vamos de Teatino, né? O Alexandre trabalha com produtos nutricionais e tem um chá nutricional também, por isso que ele falou dessa questão aí, que você falou do chá, ele já mandou lá do chá nutricional também, que eles tomam, né? Então, às vezes, a gente também toma um café nutricional aqui, então por isso que ele está falando aí dessa questão. Mas é interessante esse assunto da procrastinação, porque às vezes as coisas não estão acontecendo, a gente não sabe, a gente às vezes até se incomoda com isso, né? Tentando entender por que as coisas não dão certo, por que a minha vida não alinha, por que as coisas não andam para mim, por que a situação está difícil. Mas quando a gente começa a identificar os pontos, né, que a gente não está fazendo aquilo que a gente deveria fazer, e para quem está assistindo a live e não, de repente não está familiarizado com a palavra procrastinação, né, não sabe o que significa procrastinação, é deixar para depois o que você deveria fazer agora. Simples assim, é postergar, é ficar adiando aquilo que você tem que fazer. E vai chegar um momento que já não faz mais sentido você fazer, porque passou o tempo, passou a hora, né? Você perdeu a oportunidade que você tinha de realizar alguma coisa. E o tempo passou, né? E às vezes você deixou de fazer o que tinha que fazer. Mas... Oi? Sem falar que quando a gente procrastina, a gente acaba perdendo tanta energia quanto se a gente tivesse feito aquela tarefa. Às Porque vezes existe até um mais, né? desgaste mental muito grande. Isso, até mais. Existe um desgaste mental muito grande, existe um esgotamento muito grande. Porque por mais que você não esteja fazendo aquela tarefa, mas a sua mente fica o tempo todo te apontando para aquilo. Ó, você não fez isso, ó, você não fez isso, ó, acumulou com aquilo. E isso gera um estresse muito grande. Isso gera muita sobrecarga mental, gera culpa, gera crença de incapacidade, e isso acaba que sugando muito a sua energia. Era justamente o que eu ia te perguntar. Qual que é o problema de você procrastinar, né? O que resultaria? Você que acompanha pessoas que trabalham com acompanhamento psicológico, né? O que atrapalha no sucesso da pessoa? Na construção da carreira, da pessoa, esse processo de procrastinar? Quais são os riscos que ela corre no futuro? Corre riscos de continuar naquela zona que ela vive reclamando que está. E aí você percebe a diferença entre as pessoas que realmente querem sair dessa zona e as pessoas que só querem continuar reclamando. Porque tudo começa pela ação, né? Quando você compreende o lugar que você está, que não é um lugar que te agrada, que não é um lugar confortável, e você já conhece, e você já consegue desenhar, você já consegue ter clareza do lugar que você quer chegar, isso aí o que vai te dividir entre um ponto e o outro é justamente a sua ação.
é justamente o seu movimento em sair do lugar A até chegar no lugar B, onde você quer chegar. Então, isso aí está na ação. Mas quando você procrastina, você não vai sair desse lugar. Quando você não traz clareza, quando você não traz para dentro essa responsabilidade, quando você fica jogando para o externo, eu não faço por causa dos meus filhos, eu não faço por causa do que eu não tenho tempo, eu não faço por causa da falta de trabalho. Traga sempre para dentro a responsabilidade, a autorresponsabilidade de olhar para dentro. Poxa, eu que não estou priorizando isso. Porque a gente tem tempo para aquilo que a gente prioriza. Se a gente parar para olhar quanto tempo a gente passa nas redes sociais, quanto tempo a gente passa assistindo uma televisão, quanto tempo a gente passa assistindo um seriado, uma Netflix, será que é falta de tempo mesmo ou será que é falta de prioridade? É falta de planejamento, né? Então, isso vai dividir os nossos resultados. Isso vai te diferenciar das pessoas que alcançam aquilo que desejam e aquelas pessoas que não alcançam. E fica colocando a culpa no sistema, e fica colocando a culpa nas pessoas que não contribuem, fica colocando a culpa em todo mundo, só ela que é a vítima. Então, sair desse estado de vitimismo, começar a trazer a responsabilidade para si, vai te diferenciar. Tem uma frase que fala assim, hipocrisia é querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas de sempre. Então, eu não posso reclamar dos meus resultados se eu não estou disposta a mudar aquilo que está gerando os resultados. Se os resultados que eu estou gerando não me traz a recompensa que eu gostaria, significa que eu preciso me mobilizar para trazer resultados diferentes. É uma frase do Einstein, né? Inclusive, você ainda deu uma amenizada, mas ele chama de insano, né? Ele chama de louco quem quer um resultado diferente, fazendo as mesmas coisas todos os dias, né? E eu tenho acompanhado muitas pessoas e tenho visto essa questão, né? O tempo vai passando, o tempo não para, ele não fica te esperando. Ele não fica esperando você estar maduro o suficiente para poder tomar a decisão. Ele não fica esperando você alinhar todas as coisas. Está tudo certinho para você começar um projeto, para você dar o próximo passo. Não, o tempo está passando. Você tem que ir se ajustando dentro do tempo. A gente tem as mesmas 24 horas e a gente vê pessoas tendo resultados, vê pessoas saindo do lugar, né, vê pessoas cumprindo o seu propósito, vê as pessoas ganhando dinheiro, que às vezes é uma coisa que não acontece com muitas pessoas, porque justamente está deixando de fazer aquilo que deveria estar fazendo. Está deixando de colocar a cara muitas vezes no projeto, às vezes até entende que a ideia é boa, mas você só vai saber se vai funcionar se você der o próximo passo. Lógico, a gente ouve muito falar, tá com medo, vai com medo mesmo. Existe uma questão nisso que você tem que ter o conhecimento, pelo menos, daquilo que você vai entrar. Não adianta eu ver a oportunidade num projeto, não conhecer nada da área, não saber do que se trata e mergulhar de cabeça e falar assim, não, eu vou porque eu preciso fazer com tudo. Aí corre um grande risco de você, daqui a pouco, não ter os resultados e aí você vai procrastinar justamente porque você está movido pelo resultado. Então tem uma série de fatores que levam a esse processo de procrastinação, né? E é interessante a gente falar, né? Porque para poder alertar as pessoas, porque igual você falou, tem muitas pessoas que têm medo do sucesso. Todo mundo, se você conversa, praticamente fala que gostaria de ter sucesso e tal. Poxa, mas quando chega a oportunidade, muitas vezes a pessoa procrastina, ela deixa de fazer o que ela tinha que fazer porque ela tem medo do resultado que ela vai ter. Que ela não está preparada, de repente, com a quantidade de dinheiro que ela vai ganhar, e ela já começa a pensar em tudo isso antes, aí ela fala assim, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que mudar de casa. E aí ela já procrastina, porque ela nem saiu do lugar, ela já começou a pensar em coisas que ela não faz nem ideia se seria daquela forma ou não, e ela procrastina já na origem, na raiz, né? O cérebro fica contando essas histórias. O cérebro não, né? A gente fica contando para o nosso cérebro essa historinha, o cérebro já cria todo esse cenário, e aí já vem essa proteção. Não, você vai ter que sair daqui, você vai perder seus amigos, você vai ter que ficar longe da sua família, e aí você já volta para aquela bolha, para aquela zona de conforto, e aí aquilo já não sai mais do papel. É uma coisa que eu vejo, eu acho que interfere muito nesse processo de procrastinação, é quando você tem um plano ou tem uma proposta de repente, e aí você começa a compartilhar isso com as outras pessoas mesmo antes de você executar. Isso eu vejo que traz um
uma procrastinação muito grande. Parece que você entrega toda a sua energia fazendo os comentários, contando para as pessoas da oportunidade, que de repente é uma oportunidade boa e tal, e depois parece que você perde toda aquela força, toda aquela energia que você estava criando naquela expectativa de iniciar um projeto, ou de uma proposta, ou de uma parceria, e daqui a pouco não dá certo, né? E acaba frustrando para futuros projetos, né? Não sei se você consegue ver dessa forma. E também, assim, nesse exemplo aí, ainda tem a questão emocional também, né? Que quando a gente começa a compartilhar algo que a gente ainda nem gerou ou ainda está em construção, está muito pequenininho, a gente ainda está naquele nível de pessoas da mesma média que a gente. Então, as pessoas ainda têm aquele mesmo nível de conhecimento limitado, ainda tem crenças muito limitantes, e são pessoas que, querendo ou não, muitas vezes são parentes, são as pessoas próximas, são pessoas que nós amamos e tem um valor muito emocional muito grande a fala daquelas pessoas. Então, quando a gente traz algo novo, algo muito grandioso para essas pessoas que têm uma mentalidade ainda muito fechada, a forma como aquelas pessoas vão reagir pode nos travar e vai fazer justamente aquilo que a gente falou. Eu acho que eu estou pensando grande demais, então é melhor eu ficar aqui no meu lugar, né? Eu posso perder o risco de perder essas pessoas, eu posso perder o risco de perder essa roda. É coisa muito grande. No meu meio ninguém nunca passou por isso, na minha família ninguém nunca viveu isso. Esse negócio de empreender é coisa da minha cabeça, né? Não dá muito certo, melhor mesmo é seguir o conselho dos meus pais, é fazer um concurso, é viver de concurso, é mais seguro, entende? Então, essas influências também têm o poder de nos arrastar e fazer com que a gente procrastine. Então, por isso que é muito importante a gente começar a fazer perguntas e voltar-se para dentro. Porque, como eu falei, é inconsciente. Eu procrastino não porque eu não gostaria de ter o resultado, mas eu procrastino por causa de coisas que não estão ali na esfera consciente ainda, que me provoca a agir desse jeito. Uma forma de me auto-sabotar, quando na verdade, lá no fundo, tem o instinto de me proteger, de não entrar em contato com aquilo, permanecer naquilo que eu já conheço. Legal. Ó, a gente já tá com uma gente aí, Mulheres VIP, top dos top. A Rosineide, bom dia. Quem mais tá por aí? Guga Lima, a Bom Aline tá dia! por aí. Vixe, eu já fiz isso, eu fiz muito isso, graças a Deus estou me libertando disso. Bom dia. Fala um pouquinho desse projeto que você tem com as mulheres aí. O que você faz? Atualmente eu sou convidada para fazer palestras, né? Eu dou palestras onde me chamam, falo sobre autoestima, falo sobre amor próprio, trazendo clareza para que essa mulher se redescubra quem ela é de verdade, né? Ela não é aquilo que os pais dela disseram, aquilo que os professores disseram, aquilo que os familiares e cuidadores disseram. Ela não é aquilo que aconteceu na vida dela, aquilo de negativo. Ela é quem ela decide se tornar. E ela pode usar justamente aquilo, tudo que aconteceu com ela, tudo que aconteceu na vida dela, tudo que fizeram, ela pode usar a favor dela, se tornando mais forte, se tornando resiliente, né? Vivendo justamente aquilo que ela quer viver. Desconstruindo tudo aquilo que fez com que ela aprendesse e enxergasse a vida de uma forma distorcida, né? Crenças que limitaram, crenças que machucaram, e que muitas vezes ela reforça ainda essas crenças e nem percebe que, na verdade, aquilo foi algo aprendido, para que ela possa desconstruir isso, né? A questão de acreditar que as coisas são difíceis, ou que dinheiro é difícil, ou que nenhum homem presta, ou que todo homem traz, sabe? Essas coisas assim, esses drive que vão introjetando e a pessoa nem vai tomando consciência, simplesmente, né? Que quando a gente recebe essas informações, geralmente é na infância, e na infância a criança não tem esse filtro para diferenciar. Não, mas isso é verdade? Né? Simplesmente recebe, né? Aprendeu ali com os cuidadores, só recebe de uma forma muito natural e toma isso como verdade ao longo da vida. E a gente, na nossa vida adulta, a gente tem que começar a questionar sobre as coisas que nos ensinaram, justamente para a gente mudar a nossa forma de enxergar o mundo e acessar, de fato, aquilo que a gente deseja de verdade. Que a nossa alma deseja por coisas que vai além do físico.
né? A gente só precisa se conectar com a verdade da nossa alma, com a verdade de quem nós somos, com a nossa real identidade para a gente conseguir acessar isso. Legal. Então você mulher, o trabalho que você faz é só na sua região, pela internet, qualquer lugar do Brasil, do mundo consegue se conectar com você? Sim, sim. O Chá e Terapia, ele inclusive, ele é esse encontro mensal de mulheres de qualquer lugar do Brasil, né? E a gente faz esse encontro mensal, é uma quinta, geralmente é uma quinta noite no mês, onde cada mês eu abordo um tema, né? E ali eu falo sobre aquele tema, falo sobre medos, falo sobre ansiedade, falo sobre amor próprio, falo sobre autoestima, né? Cada mês é um tema específico. E aí as mulheres se identificam com o tema daquele mês, podem entrar em contato comigo, se conectam comigo, e a gente entra numa sala, né? Numa sala ali reservada, pode ser pelo Zoom, esses aplicativos de salas mesmo. E lá a gente tem esse encontro, onde a gente troca as experiências, troca conhecimento, tem ali exercícios práticos, geralmente eu faço uma meditação, uma atividade ali, um exercício, um questionário mesmo, durante a nossa aula e passo também dicas práticas para colocar em prática no dia a dia, né? Tem que fazer sentido e tem que ter uma ação, nada de procrastinação. Não adianta só absorver conteúdo, colocar ali na folha do caderno e fechar o caderno. Não, tem que ser algo que realmente eu utilize na prática e isso me traga resultados no dia a dia. Que legal, interessante. Ó, você então já pode começar a seguir a Jussiara, né? Quem me segue já começa a seguir ela, tem conteúdo aí para as mulheres, né? Para poder ajudar você também. O pessoal que segue ela aí, que não me segue, pode seguir também. Todos os dias a gente está aqui, 7h21 da manhã, semana com temas diferentes, trazendo o processo de crescimento de 1% todos os dias. Essa é a nossa proposta, né? A gente crescer junto, por isso que a gente fala, né? Tomar um café junto para a gente poder crescer junto 1% todos os dias. Mas vamos falar um pouquinho do seu livro, né? Tem data para lançamento já esse livro aí? Conta pra gente. Porque já é um e-book. Ó, deixa eu contar pro pessoal aí em primeira mão. Ele estava na plataforma como um e-book, e você não vai conseguir ele como e-book agora, porque ele está sendo reformulado e ele vai se tornar um livro físico. Talvez mais para frente você já consiga como e-book, mas agora você não vai conseguir. Mas já tem data para ser lançado esse livro aí? Já sim, já está estipulado, ó, já é uma dica aí para contornar a procrastinação. Coloque prazos. Coloque prazos nos seus compromissos, coloque metas, coloque data para aquilo que você quer fazer. E já tem data, sim. Vai ser meu lançamento, está previsto, meu relançamento desse e-book já atualizado. Está previsto para o dia 12 de junho, que inclusive é o dia do meu aniversário, então é um presente que eu pretendo me dar, que eu já estou reformulando aí, né, com a ajuda do Nil, essa parceria que já começou e já está dando super certo, e vamos colocar isso em prática. Vai ser lançado de forma física, retornando para o formato virtual, né, formato de e-book, para você também ouvir de qualquer lugar, para você também ler de qualquer lugar. Pretendo transformar em audiobook também, para que você possa ouvir. E é isso, vai ter exercícios também dentro do livro, justamente para você colocar em prática mesmo aquilo que está sendo abordado ali. A intenção é justamente que você saia da fase de rastejo, você que se sente como se estivesse rastejando, sua vida parece que não sai do lugar. Existem coisas dentro de você que precisam ser tratadas para que você saia dessa fase, porque é uma fase. O rastejo é uma fase, o casulo também é uma fase, a fase do aperto, a fase que parece que as coisas não dão certo, a fase que parece que você está morrendo. Que a semente, ela passa por essa fase, né? Ela primeiro é enterrada e ela tem que morrer. Parece que é tudo, parece que é a morte. Parece que é o fim. Não, eu não quero mais viver, Jussara. Parece que eu estou morrendo. Na verdade, você está se preparando para viver uma nova fase. Porque o rastejo é uma fase, o casulo é uma fase, mas borboletear é o seu estágio final. Legal, né? Porque a gente se conectou essa semana e a gente não combinou, assim, nada. O tema já estava acontecendo essa semana, né? E o livro também entra nesse processo quando fala desse rastejo. Muitas vezes a gente fica só no rastejo, a gente não quer entrar no casulo, que é o processo da procrastinação, né?
Se você não cumprir as fases necessárias, você não vai ter evolução. Eu coloquei uma definição essa semana aqui, que eu tenho de procrastinação, né? Que é quando você recebe uma semente, né? O que você faz com a semente? Você tem duas opções, ou você planta ela, ou você come ela. Então existe um tempo para tudo. Existe o tempo de plantar e existe um tempo de colher. Então você recebe a semente, a decisão é sua. Eu vou plantar ou eu vou comer? Então chegou o tempo de plantar. O que eu faço? Planto ou como? Ah, eu comi essa semente. Beleza, não tem problema nenhum. Você tem essa opção. Você pode comer a semente. Só que chegou o tempo de plantar, não é o tempo de comer. E aí o que você faz? Você não plantou a semente. Beleza. O tempo segue, só que daqui a pouco chega o momento de colher os frutos. Aí você vai lá para colher os frutos. E cadê os frutos? Não tem, porque você comeu a semente, você não plantou. Aí gera aquela frustração. Por quê? Não teve semente plantada no tempo certo. Então não tem fruto no tempo certo. Porque daí você poderia aproveitar o fruto, pegar novas sementes e plantar novas sementes, para que você pudesse ter mais frutos ainda no próximo tempo de colheita. E eu vejo a procrastinação dessa forma. Você pega essa semente, em vez de você ir lá plantar, você come essa semente e depois você quer ter um resultado como? Como que você quer ter o fruto se você não plantou a semente? Aí começa a frustração. Exatamente. E ainda com o discurso vitimista, ainda fala que foi falta de Ah, oportunidade. é o governo, As é pessoas o nosso país que não tem jeito. elas, as pessoas autorresponsáveis, elas sabem que elas não precisam esperar por oportunidades, elas criam as oportunidades. E à medida com que elas dão um passo nessa confiança de que as coisas vão contribuir para ela, tudo coopera, todo o terreno, todo o ambiente, toda a atmosfera, chame como você quiser, Deus, ele contribui, tudo, o universo contribui, te empurra para aquilo. Porque você está se dispondo a viver aquilo. Porque você está pagando o preço, você está lançando a semente. Diferente de alguém que está comendo, né? Não está arando a terra. E também não adianta você só lançar a semente e não cuidar daquilo. E isso fala sobre persistência, sobre permanência, sobre consistência, sobre foco, né? E isso faz parte de alcançar os resultados. Então, você precisa ter clareza. Primeiro, você precisa ter clareza do que você quer. Você precisa tornar isso claro. Torne para o seu cérebro claro aquilo. Diga para o seu cérebro a recompensa daquilo. Isso é para coisas mais simples, até para você se manter na academia, até para você seguir um estilo de vida saudável, até para você alcançar os seus resultados. O seu cérebro ele sempre vai tentar te auto-sabotar, você voltar para o seu estado de origem, né? O seu estado procrastinador, o seu estado ali sedentário. Então você precisa sempre visualizar. Mostre para o seu cérebro. Quando você faz um exercício simples de visualização, você, na verdade, está mostrando para o seu cérebro a recompensa daquilo. Então, você fecha os seus olhos e você visualiza. Como é que eu vou me tornar? Como é que eu vou estar daqui a 30 dias se eu começar a ler um livro por semana? Como é que eu vou me tornar? Como é que eu vou ficar se daqui a 30 dias eu estiver fazendo caminhada todos os dias pela manhã ou no finalzinho da tarde? Como é que eu vou ficar na questão de disposição se eu mudar minha alimentação, se eu cortar um pouco mais coisas que tiram ali a minha disposição, que influenciam no meu sono? Como é que eu vou me tornar? Ou seja, você trazer a recompensa para o seu cérebro, né? Mostra para ele a recompensa daquela tarefa, já como se aquela tarefa já tivesse sido executada. Porque quando você traz clareza para o seu cérebro, ele não vai mais te auto-sabotar, mas ele vai trabalhar em conjunto com você. A gente precisa usar o nosso cérebro para trabalhar ao nosso favor e não nos auto-sabotar. E a outra coisa também é você celebrar os micro-resultados. Porque a gente tem aquela mania de só comemorar coisas grandes. Não, micro-resultados. Então, sempre olhe para a sua semana, ao longo da sua semana, ao longo da sua quinzena, ao longo do seu mês. Faça ali uma listagem do que foi que você conseguiu e celebre. Toda vez que você conseguir concluir, poxa, eu nunca li um livro, li uma página hoje. Uau, que máximo! E comemore, celebre aquilo, sabe? Li outra página, li um livro, li 15 folhas. Consegui escrever algo, celebre os micro resultados, porque isso é importante, né?
tudo começa com pouco, tudo começa com pequeno. Então, seja fiel no pouco, seja fiel no pequeno. Celebre seus pequenos resultados, porque isso vai te levar para um outro nível, né? Para a gente construir, para a gente chegar no 11º andar, primeiro a gente construiu o 10º. Então, tudo começa com pequenos resultados, com pequenos processos, para vocês O subirem. Johnny falou uma coisa interessante aí, né, que a gente falou do tempo, né, de plantar, de colher, só que entre o plantar e o colher existe um tempo de espera, né? E às vezes a gente quer acelerar o processo, a gente quer ir lá e tentar desenterrar muitas vezes a semente ou quer pegar os frutos antes do tempo e não tem como, né? O fruto às vezes ele precisa amadurecer, né? Chegar no período certo, na época certa para a gente poder conseguir usufruir também desse fruto, né? Ele falou que é uma parte tentadora, porque às vezes você já vê o fruto ali, você já quer pegar, mas ele não está no tempo certo, ele ainda precisa crescer, né? Ele precisa tomar o formato, enfim, tem toda essa questão, né? O Alexandre falou sobre o assunto da procrastinação. Na minha concepção, tudo se resume em assumir a autorresponsabilidade. E aí teve uma pergunta aqui da Mulheres VIP, né? Se uma pessoa consegue sair sozinho desse processo. Olha, sozinho é possível, mas para você sair mais rápido, você precisa de alguém para te ajudar. Você precisa de ajuda, na verdade. Porque se você já tentou e você não conseguiu, daí você já tira que sozinho não é o caminho. Por mais que você ache que você vai dar conta sozinho, mas olha, é só você olhar para os seus resultados. Você já tentou sair sozinho e você não conseguiu. Então, é chegado o momento de você compreender que você precisa de alguém que tenha mais instrução que você e que enxergue o contexto de fora, justamente para te trazer clareza. Porque, como eu falei, a procrastinação ela tem raízes inconscientes. Se é inconsciente, eu não tenho consciência. Eu faço achando que eu estou no controle, mas na verdade eu não estou no controle, porque existe ali emoções, crenças escondidas que me dirigem para aquilo. Você sabe que o nosso inconsciente ele governa 95% das nossas ações. Então, só 5% das nossas escolhas e decisões é consciente. A gente acha que tem consciência de tudo, mas na verdade o que governa é o nosso inconsciente. Então, a depender do que está armazenado lá no meu inconsciente, crença de não merecimento, crença de escassez, crença de que eu não consigo, crença de que eu, né, de incapacidade, tudo isso, por mais que eu alcance, por mais que a proposta venha para mim, a oportunidade venha para mim, eu vou criar uma forma de me auto-sabotar, de jogar aquela oportunidade fora. Porque dentro de mim eu tenho uma crença instalada. Não dou conta, não consigo, tenho medo disso. Então, enquanto eu não trago consciência, enquanto eu não tenho clareza disso, eu vou passar a vida inteira me auto-sabotando. Eu preciso de alguém que me traga essa clareza, né? E aí entra aí a questão do psicólogo, a depender do que você quer. Tem o coach, né, para te ajudar nisso, mas você precisa de ajuda para você caminhar de forma acelerada. E aí você se assusta, porque você começa a ter resultados rápidos em pouco tempo. Mas na verdade não é que você não tinha potencial. Você só precisava De um de norte, alguém né? ali para lhe destravar Só naquilo. precisava de um norte, alguém que pegasse da sua mão e falasse, não, é bem mais fácil do que você imagina, né? A Aline até falou aqui, esperar é o mais difícil, né? A Emily falou muitos ensinamentos. A Aline também falou, isso mesmo, eu só estou conseguindo porque me conectei com pessoas que estão me ajudando. Aí a Emily acrescenta aqui, a PNL e a hipnoterapia são Você vê poderosas que para a ajudar questão nesse do esperar, processo. a questão de esperar, ela tem esse pesar assim, negativo, né? Mas, na verdade, existe um segredo no esperar. Não é o esperar por esperar. É porque no esperar existe um poder ali no esperar. E aí, vou colocar aqui um exemplo bem prático. Quando a gente coloca uma comida no fogo, eu trabalho com bolo também, eu sou a psicóloga mais doce aqui em Salvador. Então, coloco um exemplo aqui do bolo, né? Quando eu coloco um bolo no forno, eu coloco uma massa no forno. Se eu tirar aquela massa antes do tempo, eu não vou conseguir o resultado que eu quero. Eu preciso esperar o tempo exato daquela massa assar. Então, na espera existe um segredo, existe algo ali na espera, existe algo ali enquanto eu estou regando,
Existe algo ali enquanto eu estou plantando. Uma transformação está acontecendo uma metamorfose na situação, no ambiente, mas principalmente dentro de mim. Eu estou sendo transformada pelo aprendizado. Eu estou sendo transformada pelas pessoas que eu estou me conectando. Eu estou sendo transformada pelas coisas que eu estou deixando de fazer e pelas coisas que eu estou começando a fazer. Eu estou passando por uma transformação. Então, a espera é isso. Não é o simplesmente esperar. Não é o simplesmente aguardar que vai acontecer. Não é o simplesmente orar, jogar para Deus e Deus vai fazer, né? Não é porque eu tenho uma promessa, não é porque eu tenho uma palavra, não é porque a Bíblia diz. É porque eu estou fazendo e juntamente com isso o tempo está passando. E aí você percebe que enquanto você está trabalhando, você nem percebe, mas o tempo está passando de uma forma muito natural, né? É certo que muitas vezes a gente vai se encontrar ali num dilema, né? Às vezes no meio do caminho as portas ainda se encontram fechadas, mas faz parte do processo, faz parte da espera, faz parte do propósito. Tudo isso está me empurrando para o propósito. As pessoas que se levantam contra, as pessoas que me traem, as pessoas que me jogam para dentro de lugares que eu não imaginava, tudo isso coopera. Você vê ali a história de José, né? Ele foi traído pelos próprios irmãos, ele foi vendido pelos próprios irmãos. Mas, na verdade, aquilo foi empurrando ele para o propósito, né? E isso é tão desafiador, isso é tão espetacular que quando ele chega lá no nível do cumprimento de viver aquilo que Deus já havia falado com ele desde a juventude, ele olha para aquela situação e não como vitimista, mas quando ele se reencontra com os irmãos, já governador do Egito, ele tem maturidade. Você vê o que a vida faz no tempo da espera, te dá maturidade. Ele olha para os irmãos e diz, não foram vocês que me venderam, vocês só me empurraram para o propósito. Ou seja, Deus me enviou à frente de vocês para que eu pudesse prover, né? Para que a nossa terra, a nossa descendência não perecesse. E aí ele se tornou aquela potência. Ou seja, até aquilo que te fizeram de mal está contribuindo. Você vai chegar. E é interessante você falar desse processo, né, de espera, porque a gente tem essa... esperar. Vou esperar em Deus. Tipo assim, a maioria das pessoas fica ali esperando realmente acontecer. Eu passei por esse processo, quando Deus mandou a gente mudar de cidade, de estado, deixar um concurso público e tal, que a gente chegou num lugar que a gente não conhecia ninguém. Eu fui falar com Deus, que já tinha obedecido, falei, e agora? E o que Deus falou foi, tem uma promessa na vida de vocês e vai começar a se cumprir a partir do 7º ano. Eu tinha duas opções, ficar esperando acontecer ou ir construindo toda a estrutura para que quando essas coisas grandes chegassem, eu pudesse estar preparado. Então hoje eu só estou aqui, podendo falar, podendo cuidar de pessoas, mentorando pessoas, porque nesse período de 7 anos, e realmente, quando entrou o período do 7º ano, as coisas começaram a acontecer, foi quando inclusive saiu o meu livro, né, nesse processo do 7 anos. Mas nesse período eu me formei em teologia, nesse período eu cuidei de muitas pessoas, sabe? Eu tive momentos altos, baixos, é igual você falou de José. José não foi simplesmente vendido. Ele assumiu o governo, primeiro ali na casa de Potifar, depois ele é preservado, eu vejo dessa forma, ele é preservado dentro da prisão, porque eu não sei até quanto tempo ele resistiria à esposa lá de Potifar, e aí Deus tira ele dali e joga na prisão, porque muita gente acha que é o fundo do poço, mas ele estava sendo protegido ali. E aí ele governa ali também, para depois ele ir para um lugar de destaque. Então ele não ficou parado nesse processo. Ele assumiu a identidade dele. Ele assumiu quem ele era e fez o que ele tinha que fazer no ambiente que ele estava. E às vezes o que as pessoas precisam entender é isso. Você precisa assumir a sua identidade, o seu governo, onde você está no momento. Porque se você foi colocado nesse processo, nesse momento, você precisa aprender com tudo isso nesse tempo de espera para você conseguir construir aquilo que precisa ser construído. Porque daqui a pouco a promessa vai se cumprir na sua vida e você tem que ter uma preparação, porque senão você não vai ter controle. E aí quando você tiver aqui, você não está preparado. Então o tempo de espera não é simplesmente você sentar ou deitar numa rede ou deitar na sua cama, no seu sofá e ficar esperando as coisas acontecerem. O tempo de espera é um tempo de estudo, de estrutura, é o tempo que não vai acontecer aquilo que era para acontecer, mas você não pode parar, você tem que estudar, você tem que buscar conhecimento, se relacionar com as pessoas, aprender o máximo possível para quando chegar a sua promessa, aquilo que foi programado no tempo, o fruto, né, no tempo certo,
aí você vai usufruir daquilo e vai fazer aquilo que tem que fazer. E aí você não vai ter dúvida, né? Você vai estar preparado, seu coração vai estar preparado para tudo isso. Teve uma pergunta aqui que a Aline fez sobre o corpo físico, né? Ela colocou, Jussiara, o corpo físico também demonstra essa autossabotagem? Eu vou responder com o olhar de profissional de educação física e aí você fala do seu olhar psicológico. Eu vejo o seguinte, como ela falou para o corpo físico, né? Se você não cuidar do seu corpo, você não vai ter, muitas vezes, energia, disposição para poder fazer determinadas coisas, para cumprir determinadas situações. Tem rotinas, tem momentos que você vai ter que dormir tarde e acordar cedo. Então, assim, se você não tiver uma boa alimentação, se você não tiver com energia suficiente, se você não tiver bem fisicamente, você vai sentir. Você vai sentir cansaço, você vai sentir indisposição, vai atrapalhar o seu rendimento, sim. E aí você vai precisar entrar, de repente, com uma nutrição, com alguma coisa aí que vai poder te ajudar nesse processo, né? Então, eu vejo, sim, que o corpo físico, se você não estiver também cuidando dele, pode interferir nesse processo, porque a disposição, a vontade, a força, tá tudo ligado à parte física. Aí eu queria só contribuir com isso, se você puder falar aí. A procrastinação na questão emocional, na questão mental, ela, como a gente falou um pouco antes, né? Ela influencia super, né? Porque ela causa um desgaste mesmo você não cumprir aquela tarefa, pela questão da sobrecarga mental, né? Porque enquanto você não conclui, seu cérebro está ali sinalizando, ó, tem isso para fazer, tem isso para fazer. E isso vai gerar estresse, isso vai gerar irritabilidade, isso vai gerar mais falta de foco, isso vai gerar frustração, isso vai gerar não resultados positivos que você gostaria, ou seja, é um ciclo. Isso vai afetar. Se você está estressado, isso vai afetar os seus ambientes, isso vai afetar os seus relacionamentos, isso vai afetar os seus resultados, ou seja, é um dominó em sequência, vai uma coisa derrubando a outra. Então, isso tem resultados estrondosos, até na questão da saúde, aumento da pressão, e aí vai gerando até esses aparecimentos de sintomas fisiológicos, quando na verdade são psicossomáticos, né? Tem raiz emocional ali. E aí o que a pessoa faz? Eu vou tomar um remédio, aí cala o sintoma. Porque tudo aquilo que o nosso corpo traz como sintoma, na verdade, é uma sinalização. Ei, presta atenção, né? Mas muitas vezes as pessoas não entendem isso. Aí vai o quê? Não vai no clínico, vai no médico, toma um remédio, resolve, calou o sintoma, mas não resolveu o problema. E aí aquilo vai retornando. Ou seja, o estresse para a metafísica também está relacionado com medo. Eu estou estressado porque, na verdade, eu não estou conseguindo dar conta porque eu estou com medo. Então, por que ao invés de olhar só para o sintoma e querer calar o sintoma, eu não enxergo para essa emoção? Eu não enxergo para esse sentimento, né? Medo de quê? Por que eu estou com medo? E conversar com essa emoção. E mostrar para ela que você é capaz, sim. Mostrar para ela que você dá conta, sim. É interessante, né? Porque se você não tiver com tudo alinhado, chegar o momento de colher os frutos, muitas vezes você não tem saúde para colher os frutos, né? Você vai ter que se preocupar com outras coisas que você não poderia ter se preocupado antes em todo esse processo. Mas tudo que a gente está falando resume na questão da procrastinação, alinhou ali com a questão do livro também da Jussiara, né, do casulo. A gente falou do tempo de espera. O que a Aline falou aqui, eu quis dizer que se o corpo físico tenta nos sabotar quando estamos saindo do padrão das repetições. Exatamente. O Alexandre contribuiu aqui com cuidado com a nossa saúde física, é super importante para a evolução da nossa vida, né? E entra a questão do hábito. Entra a questão do hábito, né? Por quê? Porque o nosso corpo está habituado a não fazer aquilo, a não cumprir aquela tarefa, a não fazer aquilo que você se propõe a fazer de novo. Então, é importante pegar essa dica também, porque isso ainda não é um hábito. Então, provavelmente, ele vai tentar te auto-sabotar. Né? Você decide que, a partir de hoje, você vai começar a caminhar às 6 horas da manhã. Só que você nunca caminhou às 6 horas da manhã. Quando o alarme despertar, o que é que sua mente vai dizer?
Pra quê? Sair da cama uma hora dessa? Não precisa, não. Isso é coisa da sua cabeça. Fica aqui deitado. Olha como a cama tá quentinha. E se tiver chovendo, então, né? Com o tempo muito fechado, fazendo friozinho, pior Se for aqui em ainda. Curitiba, então, Porque aquilo não se tornou um hábito. Não se tornou um hábito. Então, a sua velha Aline tá aqui dentro dizendo, Aline, não precisa. Ai, para. Para de inventar arte. Você tá inventando arte de novo? Fica aqui. Não, não precisa a gente fazer isso. Fica aqui na cama, tá tudo bem. Lê esse livro pra quê? Você não precisa, entendeu? Então, é aquela velha mentalidade, vai ficar ali o tempo todo, porque o seu cérebro ele não quer gastar energia. E ele vai passar isso pro seu corpo. Por isso, aquela dica importante que eu falei, traga clareza pro seu cérebro. Quando vier esses pensamentos de autossabotagem, você fecha os seus olhos e visualiza você já na recompensa. Mostrando para o seu cérebro a recompensa daquilo. E continue fazendo aquilo. Né? Existe um livro chamado O Poder do Hábito que fala sobre a questão de você repetir um comportamento várias vezes até aquilo se tornar um hábito. Né? Chega uma determinada fase que a gente não precisa mais fazer aquilo de forma como é que eu posso planejada, dizer? né? Programada. Mecânica. Vai ser automática. Planejada, já vai automático. Né? Como eu ainda não sei dirigir, então vou dar o exemplo aqui da bicicleta. É como começar a andar de bicicleta. Enquanto aquilo não é um hábito, enquanto você não aprendeu, você vai cair, você vai, né, tombar, você não vai conseguir, mas continue. O segredo está na constância, até aquilo se transformar em um hábito. Exatamente. A gente vai voltar aí mais para frente, mais próximo do lançamento do livro da Jussiara. A gente vai fazer outras lives aí para falar também desse processo. Mas eu já quero te agradecer, né? A gente está partindo para 1 hora de live aqui. O Alexandre já está pedindo o livro aí. Calma que logo, logo vai ter o pré-lançamento, vai ter o lançamento do livro. De repente a gente vai lá... É Salvador, né? Isso. De repente a gente vai lá para Salvador aí nesse lançamento do livro em junho também. Né? Então tem muita coisa acontecendo. A procrastinação já não faz parte da nossa história, da nossa vida. Eu falo para as pessoas aqui, eu já fui um procrastinador profissional. Todos os pontos aí eu me identifiquei, eu já fiz. Né, e hoje realmente eu consigo entender quando eu entro nesse processo de procrastinação. Mas foi muito interessante esse bate-papo, essa contribuição, e tenho certeza que o pessoal que está aí na live pôde aprender bastante no dia de hoje através de tudo que foi falado aqui. Né? O pessoal pode até deixar nos comentários aí para a gente ter uma ideia. Mas eu fico feliz de a gente poder ter se conectado, por esse livro aí já dar um passo diferente, né? E daqui a pouquinho vai estar disponível para o pessoal aí que já está pedindo esse livro. E é um livro que vai trazer uma transformação também, assim como o conteúdo que foi falado hoje, né? Um pouquinho que a gente pôde contribuir, eu tenho certeza que já ligou um sinal de alerta na vida de vocês e vai ajudar no processo de crescimento de cada um. Jussiara, obrigado mesmo, Deus abençoe sua vida. Fica à vontade, viu? A hora que você quiser aparecer aqui para a gente fazer um bate-papo, a gente está disponível. Eu agradeço também o convite, Nil, muito obrigada. Obrigada por essa parceria que já está acontecendo, né, como eu falei. E em breve teremos aí outras oportunidades, né, de transbordarmos a vida das pessoas. Quero agradecer a cada pessoa que participou aí, que convidou outras. E se a live ficar salva, também compartilha se fez sentido para você. Com certeza vai fazer sentido para outras pessoas, que a intenção é essa também, né? Transformarmos para transformar outras pessoas. Então, muito obrigada, gratidão aqui por essa experiência, foi maravilhoso estar aqui, até breve. Isso aí, brigadão, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe vocês que estão aí na live, né? Hoje é quinta-feira, então tome posse dessa quinta-feira, vai para cima, porque hoje é seu dia, o dia de você fazer diferente, é o dia de você realizar os seus objetivos, de você enfrentar coisas novas, de você aceitar novos desafios, de você sair do lugar, de você fazer diferente, para que você possa ter resultados diferentes. Bora destravar, porque está só começando esse processo de crescimento. Tchau, tchau, valeu, até a próxima.